Quem é Jesus para mim? Mensagem 3. Jesus, Pai eterno e Príncipe da paz. À medida que o final do ano se aproxima e com a chegada do ano novo tenhamos também a posse do novo governo, que todos esperamos faça justiça ao propalado e cantado em verso e prosa combate à corrupção, a maioria dos concidadãos brasileiros com quem tenho conversado ultimamente alimenta, sim, esperanças de que a mudança na agenda política brasileira ocorrerá a partir de 2019, embora isso sempre venha acompanhado de desconfiança, de tanto que vemos essa corja de homens públicos que aí está. Demonstrar que eles não deixarão de lutar enquanto eles tiverem um pingo de fôlego, para que o Brasil continue do jeito que eles gostam. Enquanto o Brasil, conforme todos nós testemunhamos, com o coração apertado e triste, caminha celeremente para o caos total, caso algo não seja feito a respeito em todas as esferas de governo, de maneira séria, irreversível e drástica. É nessa hora que nós, que cremos na Bíblia como uma palavra inspirada, inerrante e suficiente de Deus, podemos respirar aliviados, com a genuína esperança de que ninguém será capaz de pegar Deus de calça curta, com perdão da expressão, para o que se passa no Brasil e no mundo. Agradecemos a Deus, sim, pela perspectiva de um governo que acena com o desejo de fazer o que é certo, mas oramos para que seja Deus a possibilitar que essas coisas realmente mudem, pois sabemos se tratar de uma batalha espiritual. As forças das trevas bem que têm tido, em bom gauchês, uma baita liberdade, já há algumas décadas, para trabalhar no sentido de que as coisas rumem do jeito que o diabo gosta. Mas o temor de Deus que agora começa a se fazer presente, ao menos no poder executivo, de forma mais clara, demonstra estar prestes a acontecer essa diferença. E nós temos que orar intensamente para que assim seja. Mas é bom que façamos as perguntas. A nossa esperança está em homens? Podemos colocar a nossa confiança no cenário de que tudo terminará bem, uma vez empossado o novo governo? Repito, trata-se de um conflito cósmico, muito acima dos poderes de meros mortais. E o texto que começamos a considerar nas últimas mensagens é chave para que a nossa esperança e nossa certeza estejam firmadas naquele que transcende tudo de ruim, de podre, de revoltante que nós temos visto na realidade brasileira e, por que não, na realidade mundial. Texto que, profetizado há mais de 2.600 anos por meio de Isaías, serve-nos como meditação nestas mensagens. Começamos essa série chamada Quem é Jesus para mim? Confirmando que Jesus é verdadeiramente o Messias. Na primeira mensagem, focamos a necessidade de nossa confiança estar firmada nele, o Senhor Jesus Cristo, que é verdadeiramente o Messias prometido, o eterno Deus homem que veio ao mundo para oferecer-se em sacrifício pelos nossos pecados. Pois sem a morte vicária dele, estaríamos sem a mínima esperança de solução para toda a confusão, todo o caos, todas as complexidades e os conflitos da vida, todos eles derivados do nosso maior problema, o pecado. Problema, aliás, que Jesus já resolveu, solucionou lá na cruz. E constatamos durante a mensagem que essa morte substitutiva de Jesus foi plano eterno de Deus. Depois, voltando os olhos para a mais central de todas as profecias de Natal, Isaías 9:6, nós começamos a perceber que Isaías prometeu um evento miraculoso, diferente de tudo que havia sido visto até então, e que tudo foi cumprido com precisão de detalhe em Cristo Jesus, cumprimento esse cujos desdobramentos ainda vemos hoje e veremos num futuro, queira Deus, próximo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Na segunda mensagem da série, nós vimos Jesus como a resposta para o caos reinante por causa do pecado. Jesus é o maravilhoso conselheiro e o Deus poderoso. Em sua primeira vinda,
Jesus sempre soube o que responder. Sempre soube quando se dirigir a um coração inquieto e aflito. Sempre soube quando repreender uma alma impetuosa. Nunca ouvimos ninguém falar como ele fala, testifica João 7,46. Era o que todo mundo dizia. Maravilhoso conselheiro. Porque sendo a fonte de toda a verdade, ele é o único capaz de responder à confusão, ao caos, às complexidades e aos conflitos da vida reinantes no pecador e, consequentemente, no mundo. Repito, o único capaz de dar uma resposta a tudo de ruim que o pecado gerou no ser humano e por causa do ser humano. Mas também ouvimos, nessa segunda mensagem, como Deus poderoso. Primeiramente, precisamos compreender que poderoso poderia ser traduzido também como guerreiro ou como campeão. Campeão é alguém supremo, que não tem concorrente. E nessa expressão, Deus poderoso, Jesus também é chamado de Deus. João 1,1 declara, no princípio aquele que é a palavra era Deus. E o versículo 14 completa, e a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Era cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ele não é uma força impessoal, distante, desinteressada. Ele é um Deus presente, preocupado com a nossa situação de perdidos por causa do pecado. E querendo ser por nós encontrado para solucionar o nosso problema. Jesus não é meramente o homem lá de cima, como alguns dizem, exalando desprezo. Ele é Deus, e Deus poderoso, aquele cujo reino desconhece o caos, desconhece a confusão, desconhece as complexidades e os conflitos da vida, porque essas marcas correspondem justamente à antítese de tudo o que ele é, Deus poderoso. Agora nós queremos tratar nesta última mensagem, que chega para vocês nas vésperas do Ano Novo, das duas últimas facetas desse menino que nos nasceu, desse filho que nos foi dado, cujo governo está sobre os seus ombros. Pai eterno e príncipe da paz. Primeiramente, Jesus é o Pai eterno. A título de contexto, é preciso rememorarmos que para a nação judaica, a profecia trazia a notícia de um rei que estaria vindo. Para o mundo desatento, por outro lado, era a promessa de um Salvador. Deus encarnado, cuja vinda viria de alterar para sempre de forma marcante a história humana. E repassando algo que nunca é demais reafirmar, o versículo começa declarando a humanidade de Jesus, pois um menino nos nasceu. Essa primeira frase fala de Jesus homem, alguém que começou a sua vida como qualquer outro ser humano, como um bebê nascido do ventre de uma mulher. É tudo que Isaías declara a esse respeito. Mas nós sabemos pelo Novo Testamento que Jesus é o Filho de Deus. Ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou, diz Hebreus 4,15. Como ser humano, ele sentiu tudo que nós sentimos, as mesmas dores que experimentamos. Ele chorou como nós choramos, ele teve fome e sede como nós as sentimos. E na sua morte, ele sentiu o peso do nosso pecado sobre a cruz que ele carregou. O versículo 6 continua falando sobre a divindade de Jesus. Um filho nos foi dado. Essa expressão diz respeito à divindade do Salvador pré-existente. Ao usar o termo dado, em contraste com o termo nasceu, da primeira expressão do versículo, Isaías está dizendo que Jesus existia antes do seu nascimento, fora da dimensão tempo como nós a conhecemos aqui na Terra. Existia como Deus, como segunda pessoa da Trindade, antes de vir ao mundo para ser o nosso Salvador. Como Paulo deixa muito claro em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Deus veio em carne e osso para vencer o pecado, para vencer a morte para todo sempre, sendo o perfeito Filho de Deus, prometido desde Gênesis 3,15.
o Santo de Israel, sendo luz nas trevas, como salienta o versículo 2 de Isaías 9. O povo que anda na escuridão verá a grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Era a única esperança para um mundo perdido. E por que não hoje, a única esperança para um Brasil perdido e sem rumo? O versículo continua descrevendo que o governo está sobre os seus ombros. Essa frase nos transporta para um futuro profético, quando Jesus reinará como Rei dos Reis, sobre um reino literal, um reino terreno, um reino geopolítico, que compreenderá todos os reinos e governos do mundo inteiro, conforme destacam os profetas do Antigo Testamento. O Deus dos céus, diz Daniel, estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorado, diz Zacarias. Nesse dia, com o governo de todo o mundo sobre os seus ombros, ele reinará como soberano sobre todos, num reino mundial de justiça e paz. Por ora, o governo dele opera às ocultas, por assim dizer. É manifesto naqueles que confiam nele como Senhor e Salvador, conforme ele mesmo sugeriu. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. É interessante a gente destacar que, por estar se dirigindo aos fariseus, aqueles falsos e heréticos líderes religiosos que nós tratamos na primeira mensagem, nesse texto ele afirmou que o reino de Deus já está entre vocês. Ele não disse para os fariseus, já está em vocês. Com isso em mente, nós podemos tratar da terceira expressão que o versículo descreve acerca do menino Jesus. Pai eterno, literalmente Pai da eternidade. E é preciso que nós entendamos essa expressão, começando pela palavra Pai, que é possuidora de um sentido bem mais amplo do que nós imaginamos. Ao ler essa expressão, Pai, é provável que nós perguntemos interiormente, será que Jesus aqui é a mesma coisa que Deus, o Pai? Não. Deus é um único Deus, manifesto em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, a chamada Trindade. E essas três pessoas constituem-se em um só Deus. Eu e o Pai somos um, Jesus afirmou, ou seja, nós somos da mesma essência, como nós dizemos na teologia, mas são três pessoas distintas. Então, essa expressão Pai eterno, ou Pai da eternidade, não está dizendo que Jesus é o Pai e nem que o Pai é Jesus, mas sim que, no princípio, aquele que é a palavra, Jesus, era Deus, conforme nós acabamos de ver em João 1:1. O título Pai na antiguidade era atribuído a quem era o cabeça, o fundador ou a fonte. Isso está se referindo à pré-existência de Jesus, algo que a nossa mente finita não consegue visualizar, compreender, imaginar, perscrutar. Esse atributo de Deus, o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito, é chamado de eternidade. Ele criou a nossa dimensão tempo, o cronos, medido pelo nosso relógio, a partir da dimensão tempo que só ele conhece. Eternidade. Ele modelou o universo do nada. E ele, Jesus, jamais terá fim, porque a eternidade faz parte da sua essência, conforme Deus o Pai diz a ele em Hebreus 1:10-12. No princípio, o Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formastes os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, sempre és o mesmo. Teus dias jamais terão fim.
O apóstolo Paulo ecoa a mesma verdade, em outras palavras, mas exaltando a eternidade de Jesus, assim como o lado criador e sustentador dele, em Colossenses 1, 16 e 17. Pois por meio dele, Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, diz o texto bíblico. Nada é complexo demais para o Criador e sustentador de tudo que existe. A infinidade e todas as suas complexidades são para ele como nada. Porque ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Por outro lado, a vida humana se torna mais e mais complexa. A tecnologia aprimorou a tal ponto a comunicação e o transporte, de forma que o comércio, a cultura e a religião acabaram se tornando globais. E em vez de organizar e compreender o que acontece, os governos do mundo parecem existir para fazer as coisas ficarem mais e mais complicadas. Nós inventamos as mais diversas burocracias para lidar com as complexidades da vida. E, irônica e, consequentemente, a vida se torna mais e mais complexa. Mas o menino que nos nasceu, desse filho que nos foi dado, ele tem sobre os seus ombros, um governo que é simples e descomplicado, porque ele é o único soberano. Não existe burocracia inchada e complicada. Ele distingue bem o início do fim, porque ele é o Pai da eternidade. Ele se encontra no soberano controle de tudo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, como diz Romanos 8, 28. Portanto, para o bem dos seus súditos, os súditos do seu reino, que somos nós que nele cremos. E tudo porque, sendo Pai da eternidade, ele é quem inaugurou a vida eterna para os que nele creem, graças ao sacrifício que ele mesmo fez na cruz por nós, carregando o nosso pecado. E por ter feito isso, ele fará com que tudo trafegue sobre uma autoestrada de santidade, conforme profetizou Isaías, no capítulo 35, versículo 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. O caminho dele é tão desprovido de complexidades da vida, que nem mesmo o tolo, o louco, poderá nele se perder. Essa será a simplicidade que caracterizará o futuro governo do Messias, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Como Pai da eternidade, somente ele compreende as complexidades do tempo e da eternidade. Ele não requer burocracia. Isso porque o seu governo está, e no seu futuro reino eterno, a partir do milênio, estará apenas e tão somente sobre os seus ombros. E continuando a pensar nesse versículo tão condensado e ao mesmo tempo tão carregado de atributos dessa criança extraordinária que foi prometida, queremos agora voltar os olhos para Jesus como príncipe da paz. Por que ele é chamado de príncipe da paz? Primeiramente, porque oferece paz vinda de Deus a todos os que recebem a sua graça. Sem essa paz originária da graça de Deus, que nos regenera, que não existiria se Deus não tomasse a iniciativa, nós estaremos perdidos. Vocês são salvos pela graça, diz Paulo em Efésios 2:8, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Em segundo lugar, ele é chamado príncipe da paz, porque ele faz a paz com Deus para aqueles que se rendem a ele em fé. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. As palavras do apóstolo Paulo expressam essa concessão de paz, que ela foi por meio do sangue derramado por Jesus na cruz.
Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Colossenses 1:20. Em terceiro lugar, Jesus recebe o título de Príncipe da Paz, porque ele traz a paz de Deus para aqueles que andam com ele. Um exemplo disso, nós lemos em Filipenses que não vivam preocupados com a coisa alguma. Em vez disso, orem pedindo a Deus aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Em quarto lugar, Jesus recebe o título de Príncipe da Paz porque ele possibilita a paz entre seres humanos que, por causa do pecado, vivem em antagonismo um com o outro. Um exemplo disso nós temos nesse texto que diz: porque Cristo é a nossa paz. Ele reuniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Mas é preciso entendermos bem como essa paz se processa. Conforme é costumeiro ouvirmos na época de Natal, os anjos proclamaram a chegada de Jesus proferindo paz na terra. No dito popular, essa proclamação é erroneamente feita da seguinte forma: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mas não é isso que a Bíblia registra. Em Lucas 2,14 nós lemos: glória a Deus nos mais altos céus, ou nas alturas, e paz na terra, perceba bem, aqueles de que Deus se agrada. Se pararmos para pensar, nunca houve paz na terra, pelo menos como nós concebemos paz. Sempre houve guerras e rumores de guerras nesses últimos 2000 anos. Daí a ironicamente chamada de Nações Unidas, que não nos deixa mentir. E foi assim também antes da chegada do menino Jesus. Nós precisamos compreender que esse anúncio de paz foi uma proclamação com duas vertentes. Primeiramente, essa proclamação dos anjos estava declarando a chegada ao mundo do único capaz de trazer paz duradoura à terra, e que acontecerá quando ele instaurar o seu reino em Jerusalém, conforme o Apocalipse 20, cumprindo a profecia de sentar-se no trono de Davi. Ele é quem pode garantir, conforme Isaías 9,5, que as botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Ele porá fim às forças do mal que se opõem ao povo de Deus. Vocês querem um exemplo disso? Esses que se propõem a incutir nos nossos filhos de 3, 4, 5 anos a demoníaca ideologia de gênero. Ele vai pôr fim a esse tipo de coisa. O tempo de trevas, de desesperança e morte terá chegado ao fim. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas cessarão de existir, jamais tornarão a aparecer. Conforme declara o versículo 7 de Isaías 9, que é o versículo seguinte a esse do nosso texto desta mensagem, seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre, diz o texto. Você já parou para pensar a gloriosa realidade que nos aguarda? Vivemos a eternidade com o Senhor, realidade que só haverá de melhorar com o passar do tempo. Quando o profeta diz seu governo e sua paz jamais terão fim, isso literalmente quer dizer que seu governo e sua paz só crescerão, só melhorarão. Mas aí você pergunta, como é que algo perfeito pode melhorar? Essa, sem dúvida, melhor dizendo, é sem dúvida um mistério do governo do Messias, que só quando a gente estiver lá a gente vai poder descobrir. Ele só melhora a cada dia. E a paz perfeita flui e a tudo permeia mais profundamente a cada dia. Quando a gente estiver lá vivendo com Jesus, nós vamos entender isso. Mas, apesar da importância desses acontecimentos futuros e gloriosos, a segunda vertente dessa paz prometida é ainda mais importante. Se atentarmos para as palavras do texto, glória a Deus nas alturas ou nos mais altos céus, e paz na terra, note bem a expressão, àqueles de que Deus se agrada. Deus se agrada daqueles que rendem a sua vida a Ele.
O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Por que nós deveríamos colocar a nossa esperança no amor de Deus? Porque nós somos pecadores, que precisamos do perdão do Senhor. A Bíblia declara cristalinamente, pois todos pecaram e se encontram sem a possibilidade de alcançar a glória de Deus. Nós poderíamos dizer de forma mais literal para facilitar a compreensão de que não há como méritos humanos, de quem quer que sejam, nossos ou de outros, não há como méritos humanos conseguirem levar um pecador à presença de Deus. Esse perdão de que carecíamos só foi viabilizado porque o príncipe da paz, conforme nós vimos na mensagem, Jesus, verdadeiramente o Messias, ele foi contado com os transgressores, nas palavras de Isaías 53:12. Ou seja, ele morreu crucificado entre dois ladrões, como se ladrão, como se transgressor ele fosse. Ele pagou a pena. Ele teve a morte que só era reservada aos mais vis dos seres humanos. Jesus voluntariamente deu a sua vida porque alguém precisaria assumir o lugar dos pecadores. Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. 2 Coríntios 5,17. Quando os anjos proclamaram a paz na terra, eles estavam primordialmente falando de uma aplicação muito pessoal, individualizada da paz de Deus, que brota do conhecimento do príncipe da paz. Eu preciso concluir. Você conhece Jesus não como um homem excepcional que viveu na história, mas como seu maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz? É importante nós encerrarmos essa série com algo mais do que um simples conhecimento intelectual desse menino que nos nasceu, desse filho que nos foi dado, cujo governo está sobre os seus ombros. Você e eu precisamos nos assegurar de que nós temos com esse maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da Paz, um relacionamento pessoal, que começa pelo reconhecimento de que nós somos pecadores, caminhando para a eternidade sem Deus, mas reconhecendo também que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, não parta para a eternidade sem Deus, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Por fim, para você que já possui a segurança desse relacionamento pessoal com Deus, que nos foi garantido por Jesus naquela cruz do Calvário. Celebre esse período de Natal na consciência de que o nascimento que celebramos é o de Jesus, o eterno Deus homem, que veio ao mundo para dar a sua vida para que você e eu pudéssemos ser cidadãos do seu reino. Para já nos nossos dias de hoje e por toda a eternidade, desfrutarmos de sua gloriosa presença, seu governo glorioso e sua maravilhosa e inigualável paz. A mensagem profética do Natal são as boas novas da resposta de Deus a toda a confusão, todo o caos, todas as complexidades, todos os conflitos da vida causados pelo nosso pecado. Trata-se do presente na forma desse menino que nos nasceu, desse filho que nos foi dado, que não é ninguém menos que o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o Príncipe da Paz. Que em 2019 nosso Brasil possa conhecer dias diferentes. Que nós vivamos vidas sem querer levar vantagem em tudo. E que o temor de Deus de volta ao cenário nacional, que ele possa nos ajudar a ver muitos brasileiros se renderem aos pés de Cristo, e você e eu temos que ser testemunhas nesse sentido. E que a nossa garantia de que tudo isso é real, que nós podemos contar que isso vai acontecer, está na continuidade do texto que nós estamos encerrando agora. Diz o versículo 7 do capítulo 9, sua última frase: o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Amém? Um 2019 repleto da presença do Senhor Jesus Cristo. É o que nós, da Conexão Bereana, lhe desejamos.